Você sabe o que é esclerose múltipla? Esclerose múltipla é uma doença autoimune que afeta o cérebro, nervos ópticos e a medula espinhal. Tudo isso acontece porque o nosso sistema imunológico confunde as células saudáveis e as ataca. Em todo o mundo, mais de 2,3 milhões de pessoas convivem com a doença. A esclerose múltipla não tem cura. Apenas os tratamentos que ajudam a controlar os sintomas e a reduzir a progressão da doença. Saiba mais sobre o assunto a partir de agora no Saúde e Fé. E a gente vai saber muito mais. Você viu? Essa doença é séria e precisa da nossa atenção. E para conversar sobre esse tema de hoje, nós vamos receber com muito carinho. Ele é médico neurologista, entende tudo, gente. Está aqui hoje, a gente acolhe, você acolhe também na sua casa, o Dr. Roger Taussig Soares. Dr. Roger, bom dia, bem-vindo novamente, doutor. Bom dia, é um prazer estar aqui novamente com o senhor Frei e com todos os espectadores da TV Aparecida. O assunto, ele é grave? É grave, mas a mensagem é de esperança. Oh, que maravilha, gente. Então, você está no lugar certo. Doutor, por favor, sente-se. Com licença. Doutor, deixa eu ver se eu entendi. Nós temos vários sistemas em nosso corpo. Um deles é o sistema imunológico, né? Sim. Que ele é responsável de nos defender. E aí ele começa a brigar com ele mesmo. Isso é uma doença autoimune, né? E ele ataca o nosso sistema nervoso central, ele ataca alguma coisa ali que provoca justamente essa esclerose, doutor? Exatamente. O nosso sistema imunológico ele é responsável por reconhecer aquilo que é próprio do nosso organismo e aquilo que é estranho, que é estrangeiro. O estrangeiro pode ser uma bactéria, pode ser um vírus, pode ser qualquer coisa potencialmente danosa para nós. Então ele faz a guarda do nosso corpo. Mas às vezes o sistema imunológico pode identificar uma proteína do cérebro como se ela fosse estrangeira e começa a atacar especialmente as proteínas relacionadas às células que fazem o encapamento dos neurônios, que é a bainha de mielina, e aí leva à destruição da mielina do cérebro e leva à doença esclerose múltipla, que é uma doença chamada desmielinizante, porque a atividade inflamatória destrói a bainha de mielina. Quer dizer, doutor, eu vou colocar um exemplo aqui, até mesmo para quem está em casa, tentar entender essa bainha de mielina. Eu imagino assim, doutor, assim, aquele fio elétrico. Exato. Né? Que lá dentro tem um cobre que vai passar, que vai conduzir a eletricidade. Sim. E a gente consegue pegar no fio porque por volta daquele cobre tem aquela borrachinha, aquela proteção. Exato. Digamos, é isso que o sistema imune vai atacar, vai destruir essa bainha protetora, doutora? Exatamente. Ele destrói a bainha de mielina e, além de proteger o neurônio ou a fibra nervosa, a bainha de mielina ela também faz com que os impulsos elétricos sejam transmitidos muito rapidamente do corpo até o fim do neurônio. E isso, aliás, a gente pode mostrar favor, doutor, aqui, né? Assim, eu falei do fio, etc., mas a gente quer mostrar uma imagem de verdade dessa famosa bainha de mielina, né, que o sistema imunológico vai atacar. Então, aqui nós temos o neurônio, aqui é o corpo do neurônio, e nós temos as células chamadas células oligodendrócitos no sistema nervoso central, que envolve o neurônio com uma camada especial de proteção, que é a bainha de mielina. Né? E na esclerose múltipla, aqui no lado direito, a gente consegue ver... um pouco reflexo. Isso, perfeito, doutor, perfeito. Aí agora sim. E a esclerose múltipla, esses neurônios começam a sofrer uma destruição da sua proteção, que é a bainha de mielina, e chega um determinado momento em que não apenas a bainha de mielina está destruída, como o próprio neurônio começa a ser destruído. E aí nós temos lesões exclusivamente no sistema nervoso central. Que vão, doutor, isso aí, claro que eu imagino que o senhor vai responder assim, ainda não se tem uma causa, ainda não se desconhece a causa de por que isso é hereditário, por que chega a acontecer isso? Existem vários fatores relacionados. Existem fatores genéticos, principalmente aqueles relacionados a uma predisposição imunológica através de grupo HLA, que é relacionado à histocompatibilidade, uma coisa um pouco técnica. Tem fatores ambientais, uma coisa interessante, por exemplo, a esclerose múltipla é muito mais frequente nos países frios.
nos países próximos ao polo, como o Canadá, como a Finlândia, Olha que Noruega, interessante. porque as pessoas lá têm menos exposição ao sol. E essa exposição solar e talvez a vitamina D, que é produzida pela exposição solar, tem um papel importante na regulação do sistema imunológico. Além disso, a exposição a alguns vírus, como o vírus de Epstein-Barr, que é o vírus da mononucleose infecciosa, também pode predispor ao aparecimento das lesões desmielinizantes. Ah, então tem algumas causas aí, alguns fatores que Sim. envolvem no surgimento desse... Então, Claro. o que acontece, doutor? Eu digo isso porque eu vou até citar, de repente o senhor conhece, eu assisti um filme, aliás, eu indico para você entender os detalhes de uma esclerose múltipla, assim, 100 metros, o nome do filme fica, se o diretor quiser depois ali, 100 metros, é uma história de um moço muito bem sucedido, enfim, que de repente tem uma criança pequena, a esposa está grávida, não vou contar a história toda, enfim, mas assim, de repente ele vai amarrar o tênis, o filho, ó pai, o teu tênis assim tá, ele não consegue ter uma sensibilidade, né? Isso depois Sim. o filme se enrola mostrando, eu vi a sensibilidade, a questão da força muscular e da visão. Essas três coisas, doutor, assim, que são os reflexos das consequências de uma esclerose? Então, os sintomas da esclerose múltipla são decorrentes de lesões inflamatórias no sistema nervoso central. Na dependência do local da lesão, nós temos o sintoma. Em geral, a esclerose múltipla, ela se manifesta na forma chamada de surto e remissão, ou remitente e recorrente. Entendi. Em que a pessoa está bem, ela tem um surto de lesão, essa lesão gera um sintoma, esse sintoma melhora, às vezes completamente, às vezes deixa alguma sequela, passa um tempo meio parado e depois tem um novo surto. Conforme os surtos vão acontecendo, as incapacidades vão acumulando. Um dos objetivos do tratamento é impedir esse acúmulo de incapacidades, que pode levar a pessoa até parar de andar e até ficar na cama, né? Então, o nervo óptico, com frequência, ele é comprometido e as pessoas falam, mas não é uma doença do sistema nervoso central? Os nervos não são do sistema nervoso periférico, mas especificamente o nervo óptico, ele não é um nervo verdadeiro. Ele é um prolongamento do sistema nervoso central. Entendi. Então, o nervo óptico é comprometido e afeta a visão, exatamente. O cérebro pode pegar a parte sensitiva, pode pegar a parte motora, a força muscular. Se pegar o cerebelo, vai causar alteração da coordenação. Se pegar a medula, pode perder a força nos braços, nas pernas e dificuldade do controle da urina e das fezes. Então, os sintomas, eles dependem do local onde aparece a lesão. E acho que o senhor elucidou muito bem, porque é um episódio, um surto que acontece, vem com algum sintoma, etc. Isso. E aí pode desaparecer por conta própria ou sempre com tratamento, que a gente já vai falar sobre ele. Então, os sintomas, os surtos podem recuperar-se completamente. Depende de alguns fatores, do tamanho da lesão, da agressividade do início da doença, da idade do início do problema. Então, por exemplo, homens que começam a doença depois dos 40 anos, que têm etnia afrodescendente, essas pessoas têm, esse grupo tem um risco um pouco maior de ter surtos que não recuperam completamente. Aí é o fenótipo, a origem, é a raça aí que está envolvida. Sim, também. tem a ver com certas características étnicas e com a idade o cérebro tem mais dificuldade de se recuperar. Uma pessoa muito nova, em geral, recupera melhor de um surto. Ou seja, pode acontecer, qual é assim a faixa etária prevalecente? Em geral, na fase adulta, a partir dos 20 anos até os 40 anos, é mais frequente nas mulheres do que nos homens, mas pode acontecer desde as crianças até 60 anos ou até mais, embora seja mais difícil, depois de uma certa idade, iniciar a esclerose múltipla. Doutor Roger, geralmente, assim, até mesmo para entender, mas vocês estão falando assim de nervo, vocês estão falando de sistema nervoso central, mas eu estou ouvindo falar a palavra esclerose. Esclerose não é uma pessoa esclerótica, uma pessoa que tem aquele estigma assim, a pessoa está demente, está esclerosado. Não tem nada a ver, doutor? Não tem nada a ver, porque antigamente as pessoas diziam que o Alzheimer, né, a demência senil, era causada por uma arteriosclerose cerebral, por um endurecimento das artérias do cérebro. E aí ficou um arteriosclerosado, um esclerosado.
referindo-se à demência senil. E como o termo esclerose múltipla lembra, as pessoas acham que a pessoa com esclerose múltipla é um idoso e não, na maior parte das vezes, é jovem e que está perdendo a memória, o que não é o que a gente vê no início da doença. Embora possa ter também comprometimento cognitivo memória, nas fases mais avançadas, quando o cérebro inteiro está lesado. Mas se trata dessa capinha de mielina que reveste aí o sistema nervoso central no cérebro cerebelo da medula, como a gente viu aí também na matéria, muito bem explicado aqui pelo doutor. Como é que é feito o diagnóstico, doutor? Ou seja, um exame de sangue aponta ou isso não basta? Não, o exame de sangue não faz o diagnóstico. O diagnóstico é feito pelo neurologista experiente seguindo uns critérios que são adotados mundialmente, que são os critérios de McDonald's. Os critérios de McDonald's foram revisados em 2017. Não confunda, tá, gente? Você entendeu o que eu estou querendo dizer. Não confunda, tá? Não confunda. Então, esses critérios de McDonald's, eles são, têm a função de permitir um diagnóstico precoce da doença. Porque hoje a gente sabe que quanto mais cedo a gente iniciar o tratamento, melhor é o prognóstico, melhor o resultado do controle, em termos de controle da doença. Entendi. Então, a gente procura estabelecer alguns critérios nesses critérios de McDonald's, que são disseminação no tempo e no espaço. Ou seja, tem que ter lesões que aparecem novas de um tempo para o outro. É um exame de imagem, doutor? O que é? É o exame clínico, porque a pessoa pode ter mais do que um surto, e isso forma um critério forte, né? Então, pode ter um surto em que perdeu a visão do olho, ou diminuiu a visão do olho, neurite óptica. Depois teve um surto que perdeu a sensibilidade de um lado do corpo. Então, nós temos dois surtos. Dois surtos já reforça bastante o diagnóstico. Aí a gente tem que ter uma quantidade de lesões no cérebro com características típicas. A ressonância ela é bem complexa, não sei se vai dar para a gente entrar na parte técnica, mas as lesões desmielinizantes têm uma característica própria. Então, formato de chama de vela, lesões justacorticais, lesões subcorticais. São interpretações do procedimento, exame, né? Às vezes a gente colhe um líquor, um exame de líquor, para pesquisar. Esse líquor vem da onde? O líquido da espinha. Da espinha? Aquele que faz a RAC, né, anestesia. Você tira um pouco daquele líquor e analisa. E aí vê se tem sinais inflamatórios e se tem indício de que está tendo produção de anticorpos no sistema nervoso central. A pessoa que tem esclerose múltipla pode ter surtos ou episódios somente, por exemplo, assim, na sensibilidade, ou só na visão, ou também na força muscular, enfim, ou pode ser sempre vai ter nos três, ou pode ser um só, doutor? Pode ser qualquer um. A gente não consegue prever como vai ser o próximo surto, né? A gente sabe que teve um surto, não sabemos como vai ser o próximo. A gente sabe que se uma pessoa teve um surto grave, a chance de ter outro grave é maior, mas o local é indefinido, né? A gente já vai falar do tratamento em si, o que a medicina hoje oferece, bem que o senhor já deu algumas pinceladas, enfim, mas a gente quer reforçar. Agora, o fato de... É progressiva a coisa, uma vez que se instala esse desbainhamento, né? Então, vai ser progressiva a coisa ou eu posso retardar o processo? Bom, a gente classifica a esclerose múltipla em 4 grupos, 4 fenotipos. O primeiro é o chamado síndrome clínica isolada, em que a pessoa teve uma lesão e ela tem uma propensão para converter em esclerose múltipla definitiva. Tá? Então, esse é o síndrome clínica isolada. Daí a gente tem a esclerose múltipla, que pode ser na forma remitente e recorrente, em que dá surto, melhora, e algumas pessoas que estão nessa fase remitente e recorrente, depois de um tempo, elas se tornam progressiva, contínua, deixa de ser em surto. É o que a gente chama de forma progressiva secundária da esclerose múltipla. E existem pessoas que têm uma forma que desde o início não tem surtos e que é só progressiva. Essa é chamada esclerose múltipla progressiva primária, porque desde o primeiro momento ela vai só progressiva sem os surtos. E como é que é a pessoa, ela vai receber o diagnóstico, ela vai começar o tratamento, etc. Mas o dia a dia dessa pessoa, como é que ela tem que conviver? Como é que a família tem que conviver com isso, doutor? Porque aquela questão, o surto, o episódio pode aparecer a qualquer momento. Exato. Né? E conforme a gravidade e a intensidade de um surto, pode trazer lesões, etc. Né? Sim. Então, como é que é a relação
enfermidade paciente, enfermidade família? Olha, depende do grau de incapacidade. Hoje em dia, eu falei que ia falar uma coisa de esperança, né? Eu conheço e trato pacientes com esclerose múltipla há quase 30 anos. Entendi. E quando eu dava um diagnóstico de esclerose múltipla no começo da década de 90, era assim, olha, Desespero, vamos era rezar uma e sentença. vamos... Era uma sentença. Exatamente, era uma sentença. Hoje em dia, nós temos uma quantidade de medicamentos disponíveis, tanto para a doença em nível de intensidade mais leve e moderada, como para a doença de forma mais agressiva, que a gente consegue diminuir substancialmente a progressão da incapacidade. Então, eu tenho muitos pacientes com esclerose múltipla que continuam trabalhando da mesma forma, estudando da mesma forma, tendo filhos, casando, viajando, e a vida da pessoa com esclerose múltipla mudou bastante. Mas é claro, se você já começa a ter uma limitação, é difícil. A primeira coisa é precisa ter o apoio da família, Claro. né? E saber que a gente torce, a gente faz tudo para que melhore. Mas uma parte a gente tem que colocar da nossa energia no sentido da aceitação e no sentido da adaptação às condições novas em que a vida nos colocou. Exato. Isso é uma boa notícia e o senhor tem razão quando falou da esperança, porque é uma das enfermidades assim que tem mais tratamento, mais disponibilidade de tratamento hoje, a esclerose múltipla. Isso já é um sinal de esperança, enfim. Agora, Dr. Roger, existe algum sinal, por exemplo, assim, a pessoa sabe, opa, já está me dando alguma coisa diferente, né? Está acontecendo alguma coisa diferente. Dá um sinalzinho assim, para a pessoa também, em certo sentido, se preparar por aquilo que está vindo? Sim. Nós categorizamos, definimos um surto como um sintoma neurológico novo com duração maior do que 24 horas. Então, se a pessoa tem esclerose múltipla, ela tem um formigamento que vai e volta, isso não é problema, ela não deve se preocupar, né? Mesmo porque a temperatura interfere com a intensidade dos sintomas. Entendi. Nos dias mais quentes, a pessoa se sente mais afetada, os sintomas ficam mais fortes. Certo. Isso não significa piora da doença. Agora, se aparece um sintoma novo, como, por exemplo, uma dificuldade de coordenação para escrever, é conversar com o médico imediatamente, porque a gente tem também tratamentos para o surto, para diminuir a sequela. Vamos dar continuidade ao nosso bate-papo, Dr. Roger aqui. Dr. Roger Talcig Soares, médico neurologista, que brilhantemente está respondendo tudo que a gente precisa saber sobre a esclerose múltipla. Doutor, aqui, por exemplo, pode acometer, o senhor falou assim, mais frequentemente em mulheres, enfim, de 20 aos 40 anos. Eu estou pensando assim, de 20 a 40 anos, assim, é uma idade super fértil. Exatamente. Uma gestante, uma mulher grávida também pode ter algum surto, doutor? E daí? Nós sabemos que durante o período da gestação, o sistema imunológico ele diminui um pouco a sua atividade, porque a mãe está carregando o bebê que tem um pouco do DNA do pai também. Então, se o sistema imunológico fosse agredir, tudo poderia causar mal para o bebê. Então, em geral, como o sistema imunológico está diminuído durante a gestação, a chance de ter um novo surto durante a gestação é bem menor. Olha só, então a doença ela fica meio quieta. Entendi. Agora é importante que a mulher que tem esclerose múltipla, que quer conceber, que ela combine com o seu médico qual vai ser a estratégia. Por quê? Tem alguns medicamentos que podem aumentar o risco de malformações fetais. Entendi. Então ele vai ter que tirar aquele medicamento. Não impossibilita, mas não, converse tem que com o tomar médico. cuidados, né? Às vezes trocar o medicamento. Entendi. E também se preparar. Por quê? Depois do período da gestação ocorre o parto e o sistema imunológico ele volta com mais força. Entendi. Então a mulher no período exatamente pós-parto aumenta o risco de ter novos surtos, né? Novas crises de desmelinização. E aí a gente tem algumas estratégias que a gente pode adotar para diminuir essa chance e ela poder ter a sua maternidade com muita alegria. Isso, então foi diagnosticado, tem a realidade, está convivendo com isso, não é possibilidade de você de ser mãe, realizar seu sonho. Mas sempre converse com o médico, né? Ele vai orientar os passos assim para você exercer esse dom maravilhoso que você espera, viu? Doutor, antes de falar das perguntas que a gente tem também, as pessoas... Vamos falar de tratamento. O que hoje a medicina oferece? Olha, nós temos várias medicações que são utilizadas e nós temos duas estratégias de tratamento. Uma estratégia chamada de escalonamento,
que é indicado para a doença quando ela se manifesta de uma forma mais leve ou moderada, em que a gente começa com um remédio mais simples, mais leve, que tem menos eficácia, mas tem menos efeitos colaterais, e conforme a doença progride, se a gente vê que aquele remédio não é suficiente, a gente passa para um mais forte. Se não é suficiente, a gente passa para um mais forte. Entendi. Então esse é o escalonamento. Quando a gente tem um paciente que começa com a doença agressiva, aí a gente muda a nossa estratégia. A gente começa com um medicamento mais forte, a chamada estratégia de indução, que é para diminuir drasticamente a ação do sistema imunológico. E aí, depois que as coisas acalmarem, tem a possibilidade até de passar para um medicamento menos intenso, porque os mais fortes, os mais eficazes também têm mais riscos. Porém, vai ter que usar enquanto viver. Até isso é mais ou menos, porque tem um contingente Pode diminuir a quantidade, porém... Tem um contingente de pessoas que passam mais de 10 anos sem ter um novo surto, sem ter qualquer indício de atividade de doença. Nesses casos, a gente até tira o remédio e observa. Uma atividade física ajuda, doutor? A atividade física ajuda, a atividade... qualquer forma, o sol também é uma coisa importante, a suplementação da vitamina D quando ela está em níveis baixos, mas nunca deixar ela em níveis muito altos também no sangue, a gente avalia isso. E o mais importante do tratamento, se o senhor me permite... Por favor, doutor. A gente não pode perder o momento certo. A gente chama isso de janela de oportunidade. A gente tem que ser capaz de, primeiro, fazer o diagnóstico precoce e, segundo, controlar o sistema imunológico logo no início. Porque se a gente não fizer isso... na rédea o bichinho. Exatamente. Se a gente não fizer isso, quando a doença se espalha muito intensamente, aí a resposta dos remédios é muito menor. Agora, doutor, a pessoa que está fazendo tratamento, etc., enfim, que é um remédio, eu imagino que seja um remédio forte, etc., enfim, especial, né? E aí a pessoa gosta também daquele traguinho, né? Daquele abusinho da bebida alcoólica. Vai prejudicar ou pode, doutor? O consumo em pequenas doses do álcool não é um grande problema. Entendi. Isso não nos preocupa, né? Os medicamentos de primeira linha, que a gente chama, eles são injetáveis, como os interferons e o acetato de glatiramer, e tem 2 remédios por boca, que são o dimetilfumarato e a teriflunomida. E hoje, então, a qualidade de vida do paciente está cada vez melhor. Mas eu citei aí o álcool, mas outras coisinhas, porém, mais delicadas. O uso de drogas, por exemplo, a gente não recomenda de forma alguma, porque elas podem interferir na capacidade de regeneração do cérebro. E a gente não tem estudo científico para dizer, olha, essa droga é segura, essa droga não é segura, então... Evita porque estão falando de neurônios, então. Exatamente. Então prejudica. Olha, nós temos uma coisa muito boa no Brasil, é bom a gente dizer também o que a gente tem de bom, né? Primeiro, a gente tem uma comunidade de médicos que formam o Comitê Brasileiro para Tratamento e Pesquisa em Esclerose Múltipla, que é o BECTRINS, pessoas fantásticas, pesquisadores de altíssimo nível, e nós temos uma parceria com o governo, né, uma ação do governo de fornecer esses medicamentos para a população gratuitamente. Isso que eu ia perguntar, ou seja, a pessoa que tem, eu imagino que seja um remédio assim, não é que que se encontra em qualquer gôndola de farmácia, são caros, enfim, mas esse programa favorece. Em geral, eles não são vendidos na farmácia. Entendi. São tratamentos que custam 5 a 10 mil reais por mês, pelo menos, e o governo fornece. Então, nós conseguimos, se a pessoa procurar um médico, um especialista que conheça a doença, a gente consegue controlar o problema graças ao fornecimento também dos medicamentos pelo Sistema Único de Saúde. Eu já vi que o diretor já colocou as perguntas aqui na tela, nossa tela virtual aqui, as pessoas querem participar. Bom dia, Júlia, a Júlia Evangelista de São Paulo, capital, acompanhando o programa, Deus te abençoe. Olá, bom dia, posso doar sangue tendo esclerose múltipla? A nossa amiga Júlia, doutor. Bom dia, Júlia. Você até pode doar sangue se você tiver esclerose múltipla, mas provavelmente, de acordo com o remédio que você estiver tomando, o banco de sangue não vai poder aceitar o seu sangue para poder passar para outra pessoa. Inclusive porque alguns desses remédios diminuem os glóbulos brancos, então o seu sangue vai ficar um pouco diferente mesmo. Então acho que provavelmente não vai poder doar, embora ela teria capacidade, porque o corpo não impediria.
ao diminuir os glóbulos brancos, os leucócitos, né? Isso, exato. Não pode provocar uma leucemia? Existe a possibilidade de neoplasias em alguns tratamentos desses de alta eficácia, mas em geral o que é mais possível de acontecer é o aparecimento de infecções oportunistas. Entendi. Que aproveitam-se da diminuição do sistema imunológico pelo medicamento para invadir o organismo. Entendi. Mais uma pergunta lá de São Bernardo do Vamos Campo. lá. Quem está conosco é a Cristize Lima. Bom dia, Cristize. Deus abençoe. Obrigado pela participação aqui no Saúde e Fé. Bom dia, Frei Doutor. Fui diagnosticada com esclerose múltipla há 6 meses. O que posso fazer para diminuir a progressão da doença, doutor? Tem que correr urgente. Excelente. É isso aí. Desde o início, é não perder aquela janela de oportunidade. Procurar um médico que é capacitado para tratar a esclerose múltipla e você tem direito de conversar qual é o tipo de tratamento que você vai querer tomar. Porque eu tenho pacientes que, por exemplo, têm dificuldade de aplicar injeção. Então, nós temos que considerar aquilo que realmente é positivo e que a pessoa vai conseguir seguir todos os dias. Né? Então, converse qual é o tipo de medicamento que você está mais propensa a seguir. Nós sabemos que os pacientes com esclerose múltipla são aqueles que têm o maior conhecimento da literatura médica entre todas as doenças neurológicas, porque eles vão atrás. Então, meu conselho é vá atrás, entenda, conheça e converse com o seu médico. Hoje, graças a Deus, a gente tem a internet, a gente pode pesquisar, mas a pesquisa é boa. Toda informação não é válida, enfim, mas tem que ter critério. Então, quem pode dizer assim, é verdadeiro ou não, é o médico, é o especialista, viu? Vamos lá para Niterói, Rio de Janeiro. Vamos dar um bom dia carinhoso ao nosso amigo Marco Aurélio. Bom dia, Marco Aurélio. Obrigado pelo carinho, da participação. Ele gostaria de saber se existem terapias alternativas para a doença e qual é a mais indicada, o nosso amigo Marco Aurélio, doutor. Terapias alternativas, a gente tem que entender bem o que você quer dizer por isso. Porque, por exemplo, teve uma época que houve uma moda de tratar esclerose múltipla com picadas de abelha. E eu sugiro que você não faça isso, porque não funciona, né? Agora, terapias integrativas, que envolvem, por exemplo, meditação, mindfulness, yoga, tai chi chuan, são muito boas, são benéficas. Terapias complementares, como a suplementação da vitamina D, deve ser feita pelo seu médico, que vai ajustar o nível adequado para diminuir a chance de você ter um novo surto. Não entre naquelas modas ou aquelas informações assim que são suspeitas, pelo amor de Deus, viu? Vamos dar um bom dia carinhoso à nossa amiga Denise Faria. Bom dia, Denise, Deus abençoe. Ela que é de Ubá, Minas Gerais, acompanhando o Saúde e Fé. Estou adorando o programa, muito obrigado, Denise. Minha sobrinha tem esclerose múltipla, quero saber se essa doença pode levar à demência. Olha o que a gente falou lá atrás. É verdade, é verdade. Olha, nas fases iniciais, dificilmente a esclerose múltipla vai se manifestar com um problema de memória, de atenção, de linguagem, que são as alterações cognitivas que a gente chama de demência. Mas nas fases mais avançadas, principalmente na fase progressiva, pode haver sim um declínio cognitivo. E aliás, nos últimos anos, uma das coisas que a gente leva em conta para saber se o nosso tratamento está sendo eficaz, eficiente, é saber se a pessoa está tendo algum problema cognitivo. Às vezes, se estiver tendo problema cognitivo, a gente até muda o remédio. Então, é importante saber disso também. E vamos fazer uma visitinha lá em Goiânia, Goiás, e dar um bom dia para a nossa amiga Márcia Souza. Bom dia, Márcia. Obrigado pela pergunta e pela participação aqui no Saúde e Fé, você que é de Goiânia. Tenho esclerose múltipla há 7 anos, faço tratamento com antidepressivos e remédios para controlar o surto. Quero fazer redução do estômago. Posso me submeter a essa cirurgia, doutor? É a Márcia. Olá, Márcia. Você pode se submeter à cirurgia, não é um impedimento, mas como toda pessoa que faz cirurgia bariátrica, você vai precisar tomar muito cuidado com a reposição das vitaminas necessárias depois de uma cirurgia. Principalmente porque se você entrar numa deficiência de vitamina B12, de vitamina D e de outros micronutrientes, você pode agravar a sua esclerose múltipla. A cirurgia bariátrica é indicada para diminuir outros problemas potenciais de saúde. Se você tem indicação precisa, faça o tratamento e muito conscientemente acompanhe depois da cirurgia. Doutor, muita gente de repente
estão se tratando e aí tem aquela sensação de que estão condenadas, enfim. Então, uma mensagem para aquela pessoa que tem a doença, que está se tratando, uma mensagem de esperança, assim, para não desistir, enfim, apesar da gravidade, mas que continue seu tratamento aí, porque os resultados são fantásticos. Uma mensagem de esperança. Muito bem. Nós temos um investimento muito grande financeiro para a busca de novos tratamentos para a esclerose múltipla. Nós temos uma comunidade científica muito grande e nós temos um apoio cada vez maior da própria comunidade de pacientes, um ajudando o outro. Eu peço que você, considerando as suas dificuldades atuais, procure olhar para as pessoas que estão nesse mesmo ponto, que estão com a doença também numa fase inicial, porque aqueles que pegaram a história passada da doença podem deixar você com menos esperança. Olha para frente, tome os seus remédios, converse com os médicos, porque tem muita chance de você ficar bem e ainda de se beneficiar de novos tratamentos que estão sendo desenvolvidos nesse momento. Siga em frente, não desista. Muito bem, a mensagem de esperança. Eu indico, mais uma vez, reforço assim, você que tem esses programas de filme aí, etc., procure lá 100 metros, o filme. Você vai entender uma história de superação, de esperança, de superação sobre a esclerose múltipla. Tivemos o prazer hoje de conversar com o Dr. Roger Stalcig Soares, médico neurologista especializado em cognição e comportamento. Quem quiser entrar em contato, tem um telefone 0 operadora 11 94022 9838. Está na tela para você copiar. Ou também tem um site doutorcerebro.com.br. Tem fotos, vídeos, informações, vale a pena. Dr. Roger, em nome do nosso programa Saúde e Fé, eu quero imensamente agradecer. O senhor é muito simpático, se comunica muito bem. Podemos sonhar com outras visitas suas aqui? Com certeza, será sempre um prazer para mim. Muito obrigado, doutor. Que Deus o abençoe, viu? Que Deus muito obrigado a todos Posso nós. rezar pelo senhor? Por favor, obrigado. Que maravilha, gente.